Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar um top 4 por posição da rodada 28 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para apoiarem o canal com duas ferramentas gratuitas. A primeira é o like e a segunda a função hypar. Pois assim, o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo útil e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos até o final da temporada. Deixa aí nos comentários quantos pontos você fez na rodada 27 e qual é a sua pontuação geral. A rodada 28 começa após a data FIFA. A primeira partida é na quarta-feira, dia 15/10, às 19 horas. Temos a partida entre Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque. E às 19h30, temos o jogo entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Lembrando a vocês que teremos a escalação dessas quatro equipes. Ainda na quarta-feira, às 20 horas, temos dois jogos. São eles Mirassol Internacional no Maião e Sport e Ceará na Ilha do Retiro. Fechando os jogos de quarta-feira, às 21h30, temos três jogos. São eles Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV e Fortaleza e Vasco no Castelão. Já na quinta-feira, fechando a rodada, temos três jogos. São eles Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio, às 19 horas, e às 21h30 temos o jogo entre Fluminense e Juventude no Maracanã e Vitória e Bahia no Barradão. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Começa as opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Fábio do Fluminense. O Fábio, que é um goleiro muito experiente, que apesar da idade consegue manter o seu desempenho. Nessa rodada, jogando em casa contra o Juventude, o Fluminense é favorito a vencer a partida e quem sabe pode até manter um saldo de gols. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar indicando o Bruno Ferreira do Ceará. O Ceará que nessa rodada enfrenta o Sport fora de casa, o Sport que costuma ceder muitos pontos para goleiros, justamente pela sua necessidade de atacar. Muitas vezes o Sport define mal suas jogadas e acaba facilitando os goleiros adversários. E o nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de o Everton do Palmeiras. O Everton, que há muito tempo é um dos melhores goleiros atuando no futebol brasileiro, sempre passa uma segurança muito grande debaixo das traves, e nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Palmeiras é favorito para vencer essa partida. Nosso quarto goleiro indicado, vamos estar falando de Walter do Mirassol. O Walter, que é bem verdade, não foi bem na última rodada, porém todos nós sabemos que é um goleiro que vem muito bem na temporada. Nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa, considero que é uma grande chance do Walter se recuperar. Mesmo que ele tome gols, deve pontuar bem com defesas. Outro ponto forte do Walter é que nessa rodada ele está muito bom para valorizar. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Juninho Capixaba do Bragantino. Juninho Capixaba, que retornou ao time na rodada passada e mesmo não jogando o jogo inteiro, fez 3,5 pontos só de média básica. Nessa rodada, enfrentando o Palmeiras fora de casa, considero que o Juninho tem grande potencial para desarmar. E o nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Samuel Xavier do Fluminense. O Samuel, que é um lateral muito ofensivo, geralmente participa bem das jogadas ofensivas do Fluminense, frequentemente é um lateral que participa de gols, e nessa rodada, enfrentando Juventude dentro de casa, tem grande chance de mais uma vez pontuar bem. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar indicando o Reinaldo do Mirassol. O Reinaldo, que é o lateral com mais gols na competição, justamente por ter toda a bola parada do seu time. E nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa, considero que o Reinaldo é uma ótima opção. O nosso quarto lateral indicado,
vamos estar falando de Piquerez, do Palmeiras. O Piquerez, que é um lateral muito participativo no time do Palmeiras, participa bem da fase ofensiva e também da defensiva. E caso saia um pênalti para o Palmeiras, dependendo de quem esteja em campo, o Piquerez pode até ser o cobrador. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Thiago Silva, do Fluminense. O Thiago Silva, que é a peça principal do sistema defensivo do Fluminense, o Fluminense que teve uma grande melhora com a chegada do Zubeldia, e nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Fluminense deve vencer essa partida e, quem sabe, pode até segurar um saldo de gols. E o nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Gustavo Gomes, como todos nós sabemos, é um zagueiro muito bom na bola aérea ofensiva, frequentemente participa de gols, e nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Gustavo Gomes é uma excelente opção. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Martins, do Grêmio. Em uma rodada tão complicada para zagueiros, vamos apelar para zagueiros que têm média básica. O Gustavo Martins é zagueiro no Cartola, mas na realidade atua praticamente como lateral direito. E nessa rodada, caso seja mantido nessa função, tem potencial muito grande de desarmar. E o nosso quarto zagueiro indicado também é muito bom de média básica. Vamos estar falando de James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que tem uma boa média básica, geralmente, mesmo quando leva gol, consegue pontuar com média básica. É um zagueiro que também tem potencial de participar da bola aérea ofensiva. E nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa, considero que não é um jogo fácil. Porém, caso o James segure o saldo de gol, ele fará uma excelente pontuação. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado praticamente é fixo no nosso time. Estou falando de Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que dispensa comentários, é um jogador que gera scouts de várias maneiras. Estando provável, não importa a rodada, deve estar no nosso time. E o nosso segundo meio-campo indicado, vamos estar falando de Lúcio Acosta, do Fluminense. O Lúcio Acosta, que já provou o seu meio-campo muito talentoso, é um dos principais destaques dessa boa fase do Fluminense. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Fluminense é muito favorito para vencer essa partida. E caso o time faça gols, o Lúcio Acosta tem grande chance de participar. E o nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que assim como o Arrascaeta dispensa comentários. E nessa rodada, mesmo tendo um clássico muito complicado contra o Atlético Mineiro, considero que o Matheus Pereira é uma excelente opção. Nosso quarto meio-campista indicado, vamos estar falando de Felipe Anderson, do Palmeiras. O Felipe Anderson, que atualmente é o meio-campo mais regular do time do Palmeiras, sempre se destaca principalmente por média básica e quando participar de gols, vai estourar na pontuação. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, que assim como seu companheiro de ataque, vive uma excelente fase. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, considero que o Palmeiras tem o melhor elenco e deve vencer essa partida. E sendo assim, caso o Palmeiras faça gol, o Vitor Roque tem grande chance de participar. O nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Canóbio, do Fluminense. Canóbio, que é um atacante sempre muito voluntarioso, contribui muito com a fase defensiva do seu time, sendo assim, pontua bem com seus desarmes. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, caso o Fluminense faça gols, o Canóbio pode até participar. O nosso terceiro atacante indicado é simplesmente o artilheiro do campeonato. Estou falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. Caio Jorge, que como já disse, é o artilheiro do campeonato, e mesmo não passando uma excelente fase, nunca pode ser deixado de lado. Nessa rodada, enfrentando o Galo, que não vive uma boa fase, considero que o Caio Jorge é uma excelente opção. Nos quarto atacantes indicados, vamos estar falando de Carboneiro, do Internacional. Carboneiro, que após a recém-chegada de Ramon Dias, é um dos destaques do Internacional.
É um jogador muito participativo e consegue participar de várias maneiras. Sendo assim, consegue gerar vários scouts e tem pontuado bem nas últimas rodadas. E nessa rodada enfrenta o Mirassol, que deu uma caída nos últimos jogos. Chegando agora os treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Zubeldia, do Fluminense. Zubeldia, que está invicto no comando do Fluminense, em 3 jogos são 2 vitórias e 1 empate. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Fluminense é muito favorito. Nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Cruzeiro, que segue firme na briga pelo título do campeonato, e nessa rodada, mesmo tendo um clássico pela frente, considero que o Cruzeiro está em melhor momento e, na minha opinião, é favorito para vencer essa partida. O terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Abel Ferreira, do Palmeiras. O Palmeiras, que segue firme na briga também pelo campeonato, e nessa rodada, enfrenta o Bragantino dentro de casa, considero que o Palmeiras tem um melhor elenco e, jogando em casa, deve vencer essa partida. Nosso último treinador indicado, hoje está falando de Rafael Guanais, do Mirassol. O Mirassol, que tem oscilado nas últimas rodadas, mas nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa, considero que o Mirassol deve se recuperar. Jogando dentro de casa, o Mirassol deve fazer valer o seu mando de campo, e mesmo não sendo um jogo fácil, considero que o Mirassol deve vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vamos estar fazendo um esboço do nosso time. E até o fechamento do mercado, faremos mais 2 atualizações. E o meu time final sai no dia do fechamento do mercado, meia hora antes do mercado fechar, nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.